Boa tarde a todas as pessoas que estão nos acompanhando no Instagram da Emerge. Essa é mais uma entrevista do programa Sextas na Emerge, Diálogos com o Poder Judiciário. Nós estamos tentando revitalizar, ministro Saldanha, que é hoje o nosso convidado, a nossa biblioteca da Emerge, que é também a biblioteca do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Uma biblioteca linda, com quase 3.000 obras raras e que já está aberta para receber o público. Lembro aos estudantes de Direito que nós temos 180 mil livros e somos a terceira melhor biblioteca jurídica do país. Esse programa, Diálogos com o Poder Judiciário, criado pela Escola da Magistratura, visa a aproximação da sociedade civil do Judiciário e do Judiciário com a sociedade civil. Obrigado, ministro Antônio Saldanha Palheiro, pela sua presença aqui hoje. O ministro Saldanha é carioca, nascido em 24 de abril de 1951 e formado em Direito pela PUC do Rio de Janeiro, tendo começado a sua carreira jurídica como advogado de uma multinacional do ramo da energia. Na magistratura, ele ingressou em 1988, e nós somos do mesmo concurso, quando então ele foi aprovado e se tornou juiz de direito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ministro Saldanha, a magistratura ainda é uma carreira muito mitificada, considerada para muitos inacessível e elitizada. A Emerge está lançando um projeto social chamado O Juiz do Futuro, em que pretendemos, então, incentivar crianças e adolescentes de escolas públicas a pensarem com objetividade e segurança que também elas podem ser juízes e juízas. Eu gostaria de saber como é que foi a sua trajetória escolar. Como é que chegou à faculdade de Direito? Como é que realizou essa ideia de se tornar juiz? Bom dia a todos. Particular saudação à minha querida amiga Cristina Gaulia, companheira de trajetória, companheira de lutas. Ingressamos juntos no Poder Judiciário, já chegamos a fazer juntos o cursinho do CEPAD, nos encontrávamos lá na preparação. Bom, a minha trajetória pessoal, ela é bastante atípica, né, para um magistrado de carreira. Eu sou nascido no subúrbio do Rio de Janeiro, em Vicente Carvalho, ali próximo da Penha, Irajá, e ali passei a primeira infância. Estudei em escola pública, por coincidência era uma escola que o nome era Desembargador Montenegro, escola pública. E ali fiquei, estudando até cerca de 10 anos, quando mudamos para Tijuca. Meu pai era um pequeno comerciante, tinha um comércio relativamente modesto no subúrbio. E mudamos então para Tijuca. Eu passei por uma outra escola pública, simplesmente transferido. E na Tijuca já houve uma mudança assim, de cenário, né? O subúrbio era um pouco diferente, eu até gostava mais. Mas, então, na Tijuca, eu fui estudar numa outra escola pública até fazer o admissão, né? Que tinha, na nossa época, o concurso para admissão no secundário. E eu, então, fui aprovado para o Colégio Pedro II. E fiz meu curso secundário no Colégio Pedro II, seção Tijuca, um pedaço. Outro pedaço a gente tinha que ir para o centro, né? Quando chegava no curso científico ou clássico, que é o que tinha, a gente tinha que ir para o centro. E ele permanecia. Foi um tempo bastante enriquecedor. O Colégio Pedro II era muito bom, tinha muitas atividades. E como a gente vivia, né, naquele momento histórico, um período de autoritarismo no governo, o Colégio Pedro II nos propiciava assim, muitos debates, discussões. E abriu minha cabeça para olhar para esse lado, né, para tentar entender o que estava acontecendo e podermos nos posicionar. Pedro II tinha
algumas atividades bastante intensas na área recreativa e também na área política, que para mim foi muito producente. E ali prossegui, fiz o vestibular e eu ingressei primeiro na PUC. Inicialmente, no próprio vestibular, eu tive alguma dificuldade, né, porque o sistema não queria muito que eu continuasse. Tive alguma dificuldade, mas a PUC acabou me aceitando bem. E lá eu tive uma convivência muito rica também, né? Convivência com os padres católicos, com os jesuítas, que tinham uma consciência muito apurada. E, academicamente, eu me graduei e depois ir para a área profissional. E aí depois eu fiz o mestrado lá mesmo, lá fiquei lecionei na PUC por 5 anos, lecionava a cadeira de Direito Civil, e até que por questões profissionais eu tive que sair da PUC. Eu pedi uma licença, depois acabei me exonerando. Posteriormente, eu fiz concurso também para o UFRJ, mas já como desembargador. E fiquei lecionando na cadeira de Teoria Geral do Direito, na UFRJ, também por uns 5 anos, até que tive que ir para Brasília e acabei pedindo exoneração também. Bom, profissionalmente, meu primeiro emprego foi como advogado da Shell. Teve um concurso, eles abriram um concurso, eu me inscrevi com pouca expectativa, pouca esperança, de poxa vida, advogado da Shell. Acabei sendo aprovado e fiquei cuidando do contencioso há algum tempo, era um contencioso bastante intenso, e lá trabalhei junto com o ministro Fux, que era meu subordinado, imagina. Né? O ministro Fux foi meu estagiário, um ano mais novo que eu, e ele sempre brilhante, né? Sempre muito criativo. E nós fazíamos algumas viagens, porque a nossa área de contencioso também foi um período de muita riqueza para mim, porque eu peguei o contencioso do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Sergipe. Então, não tinha internet, né? A gente tinha que pegar as fichinhas, entrava num Fusca e saía viajando. A gente ficava viajando 2, 3 semanas. Normalmente eu ia pelo litoral, depois voltava pelo interior, fazendo fórum, né? E visitando clientes. E também é um grande aprendizado, né? Porque conheci o povo na essência, o povo brasileiro na sua origem, no seu dia a dia, e me trouxe experiências muito ricas. E assim fiquei na assessoria jurídica do contencioso, até que num determinado momento eu fui chamado pela diretoria da Shell e com a seguinte situação. Bom, o movimento sindical está se revitalizando, está recrudescendo. E nós não temos quadros preparados para o sindicalismo. E eu lembro que o diretor que comigo conversou, ele usou uma expressão, coisa de inglês mesmo, muito cuidadosa. Ele disse: nós estamos vivendo uma dieta sindical. Dieta sindical é ótimo. Por 20 anos. Mas agora tem um barbudo fazendo uma confusão lá em São Paulo e a gente acha que o movimento sindical vai recrudescer. A gente gostaria de preparar algumas pessoas. E me ofereceram para ter essa preparação, eu fiquei encantado, né? Aí fui para a Inglaterra, fiz um curso lá e vivenciei lá como é que o sindicalismo era exercido, né, com muita intensidade. Foi no período que antecedeu a Margaret Thatcher, então era um período que os trabalhistas estavam no poder e o sindicalismo era bem atuante, um aprendizado, né? E lá participei de negociações, coisas do gênero. Cheguei a vir na Holanda também, que era a sede da Royal Dutch, e voltei. E quando eu voltei, eu já saí do jurídico. Eu fui para a área de recursos humanos, que era a área que cuidava de relações sindicais, relações industriais. Então eu tive que ser transferido para São Paulo, aí fui morar em São Paulo. Em São Paulo eu negociei com petroleiros, químicos e metalúrgicos também, porque a Shell tinha um segmento de metais, a Billiton, que era uma subsidiária. Eu participei, então, de negociações sindicais, tive a sorte, né, de participar quando estava realmente reativando o sindicalismo, né, os movimentos trabalhistas com muita força.
E aquilo me seduziu, fiquei encantado com aquilo, né? Mas as negociações eram extensas, longas, e ali permaneci um tempo, né? E para poder fazer negociação sindical, eu tinha que conhecer recursos humanos, né? Não bastava conhecer direito, muito pelo contrário, as negociações eram em cima de benefícios e critérios de recrutamento, treinamento, então eu tive que mergulhar um pouquinho, estudar um pouquinho, né, esses segmentos, recrutamento e seleção, treinamento, remuneração, carreiras e sucessões, como é que isso tudo funcionava. E aí, da área de relações sindicais, eu fui guindado para gerente de recursos humanos, num sentido mais amplo, né? Passei a cuidar efetivamente de recursos humanos da Shell Brasil. E passei a tratar mais proximamente com a diretoria, participava de todas as avaliações de desempenho, avaliação de potencial, carreiras e sucessões, quem teria mais perspectiva de progredir na carreira, pelas competências que demonstravam no dia a dia, né? E tive essa oportunidade, né, de lidar. Então, eu participava das reuniões da diretoria, quando dizia respeito a recursos humanos, e tinha um contato muito próximo com o pessoal de campo, né, para ajudar nessa avaliação. Foi um aprendizado também importante, inesquecível. Mas eu estava afastado do direito há uns 4, 5 anos. Pô, esqueci isso agora. Mas tinha alguma coisinha me incomodando, eu ficava muito preocupado, particularmente porque eu participava das reuniões, das avaliações. E, embora a Shell tivesse efetivamente o sistema de recursos humanos mais arrojado, de maior vanguarda na época, era um sistema muito bom. Mas a gente verifica o seguinte, né? O sistema é tão bom quanto o seu intérprete, né? Então, por mais que o sistema ele tenha defesas, mecanismos de controle, né, para evitar distorções subjetivas, a subjetividade existe, né? Comecei a ficar um pouco preocupado, disse, vou estudar um concurso. Aí estudei, nos encontramos, né, no CEPAD, fazendo a preparação, eu saía da Shell, ia para o CEPAD às 7 horas da noite. E tive a felicidade de ser aprovado no concurso. Fui aprovado e é interessante porque eu tinha um cargo de diretoria da Shell, né, na área de RH, e aí fui ser juiz de direito em São Pedro da Aldeia. É verdade. Meu salário despencou, a família queria me trucidar, eu disse, caramba, porque os benefícios da multinacional eram muito bons, né? Carro, escolaridade das crianças, era tudo portátil, tinha secretária muito eficiente. Aí você, juiz de São Pedro, deu a mesa amarrada com arame lá. Máquina de escrever, não existia computador ainda. E lá fiquei em São Pedro da Aldeia como juiz de direito por 4 anos. De lá, de São Pedro da Aldeia, foi muito bom também, foi muito enriquecedor, porque juízo único. Você foi, se eu não me engano, para Miguel Pereira, né? Para Miguel Pereira. Não esqueço, tá vendo? Também foi juiz único. Que é muito bom. É uma super experiência. A gente vê tudo, faz de tudo, tem que estudar. E o interior com as suas peculiaridades, né? E depois você foi para a Baixada. Aí eu fui para uma vara criminal em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Foi quente. E eu fui para São João de Meriti. É isso mesmo. Com Paulo Sérgio Prestes, fazia o júri lá. E eu peguei uma vara criminal que foi uma experiência muito boa, muito boa. Conheci o que é aqueles mecanismos, porque na Baixada Fluminense as coisas são muito próximas do juiz, né? O juiz sabe quem é quem, né? E ainda outro dia, quando se discutia essa necessidade do réu permanecer algemado ou não, e estavam a ponto de nulificar um júri, porque o réu permaneceu algemado sem uma fundamentação específica da magistrada, né? E a gente discutia isso no STJ. E eu olhando para aquilo com perplexidade, e eu disse assim, olha só, quem decide se o réu vai ficar algemado ou não é o juiz, é o PM da escolta. A gente olha para ele, né? O advogado pede para tirar a algema, eu não conheço.
Você olha para o PM, se o PM fizer assim, você tira a algema. Se ele disser assim, você não tira a algema. Então, isso tudo É um aprendizado. É um aprendizado. É uma caminhada, né? E não pensa que o juiz vai fundamentar porque o grau de perigo... Não sabe o grau de periculosidade aqui. Mas na Baixada tinha isso, né? Eu tive uma particularidade na Baixada, porque teve um resgate de preso durante uma audiência que eu fazia, alguns mortos, um tiroteio danado. Eu cheguei a uma conclusão, que o alvo do resgate não era absolutamente eu. Eles queriam levar os presos dele, que eram os armeiros de uma quadrilha, e eles, como armeiros, que sabiam onde estava o paiol de armas, essas coisas, eles eram figuras muito importantes naquela organização. Então, eles não queriam saber de mim, muito menos do promotor. Para mim é uma bobagem, né? Nunca tive escolta, segurança, nada disso. Eles queriam levar os presos lá. E teve uma troca de tiro muito intensa. A gente fica muito assustado, né? Mas passou. E depois disso eu fiquei lá na Baixada um tempo e vim então para a capital. Na capital eu fiquei vara de família, uma vara fazendária, que era a vara de execuções, se não me engano, 11ª ou 12ª vara de fazenda, que era a esfera de execuções fiscais, mas fiquei muito pouco tempo. Tive uma experiência muito rica na administração, junto com você também, né? Então, fomos juízes auxiliares da Corregedoria, depois da Presidência, que já me deu uma outra visão do judiciário, né? A visão da administração. Né? Antes a gente estava lá na trincheira, depois a gente estava ali no quartel-general, no QG. Né? E também um aprendizado permanente. E fui promovido a desembargador. Desembargador, então, eu fiquei primeiro itinerante, pouco tempo também, depois fui para a 5ª Câmara Civil. A nossa Quinta Câmara Nossa Civil. 5ª Câmara Civil. Né? Então. Deixa eu lhe perguntar uma outra coisa que eu acho importante. O ministro Antônio Saldanha Palheiro está hoje na 6ª turma do STJ, né? Isso. Ainda existe o menino de Vicente de Carvalho dentro do ministro no STJ? Nunca saiu, né? Nunca saiu? Nunca saiu. Então, rolimã, bola de gude, solta-pipa, tá tudo aí dentro? Estilingue. Então. Estilingue principalmente. Mas, não, a minha essência é suburbana. Eu sou essencialmente do subúrbio, né? Ali eu aprendi tudo, ali eu aprendi o que era a vida, né? Como as pessoas vivem, como as pessoas simples se divertem, e se divertem muito mais do que nós aqui hoje, né? E o conceito do que é solidariedade, vizinhança. Fraternidade. Né? Hoje, A EMERGE, ministro Saldanha, todo mês tem uma palavra-chave, que é o tema do trabalho da escola. E esse mês a nossa palavra-chave é justamente fraternidade. Né? E eu penso muito nisso. Eu penso que, na verdade, as classes menos favorecidas praticam muito mais solidariedade e fraternidade do que as elites. Eles precisam, né? Exatamente. A necessidade. Então, isso está muito na garotada, né? Então, assim, Vossa Excelência acha que meninos e meninas da periferia, meninos e meninas da favela podem ser magistrados? Devem ser. Tem toda eles é que conhecem a essência do povo, né? Na verdade, ali é que a gente vê o que o povo precisa, né? O papel dos governantes é trazer a felicidade para a população, o que for necessário, né? Fazer o povo feliz. A gente faz parte de um dos poderes da República, então acho que a gente tem essa responsabilidade. E no subúrbio, eu vivi um tempo mais romântico, né? No subúrbio, porque não tinha as facções e tal. Eu lembro que eu ia soltar pipa no Morro do Juramento. Eu morava assim na ladeira que subia o Morro do Juramento. E o grande bandido da época ficava numa pedrinha ali sentado, fazendo tráfico artesanal. Quando eu vi um carro da polícia, corria. Mas eu fui criado assim, né? E andava solto. E, na verdade, o subúrbio é a essência da nossa origem, né? Tudo que a gente tem hoje em dia de manifestação artística vem de lá.
né? Então, na sua pergunta especificamente, eu me considero essencialmente suburbano, né? E em todas as características, meus valores, né? Alguns não tão vanguardistas também por causa desses ranços que eu trago, mas é a minha origem, né? Então, e aí eu era desembargador aqui e surgiu essa vaga no Superior Tribunal de Justiça, nossos amigos e colegas que lá estão, o ministro Luiz Felipe Salomão, o ministro Marco Aurélio Belize e o ministro Luiz Fux. O ministro Luiz Fux já estava no Supremo. Eles convidaram, você não quer concorrer? Eu fiquei muito relutante, porque eu tinha minha vida toda organizada, mudar para Brasília. Fiquei relutante, mas resolvi aceitar, né? Conversei com os amigos, com a família, principalmente, e resolvi aceitar, e foi uma trajetória bastante dura. Não se pense que chegar a assumir como ministro de um tribunal superior é simplesmente estalar de dedos. A campanha é uma campanha intensa, muito dura, né? Porque a gente tem as duas etapas, tem que passar pelo escrutínio dos colegas, né? E depois pela indicação do presidente, até 3 etapas, né? Depois a indicação do presidente da República e depois a sabatina no Senado. Mas deixa eu apartear aqui. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, é conhecido como o Tribunal da Cidadania. Então, é muito interessante que Vossa Excelência tenha saído do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que a gente pode dizer, sem medo de errar, é um dos mais progressistas do país. E a 5ª Câmara Civil ainda era mais progressista claro, ainda. Eu dei sorte, né? E, claro, nós demos toda sorte. Nós demos sorte. E que Vossa Excelência, de repente, esteja num Tribunal da Cidadania. Qual o significado disso? O que significa o Tribunal da Cidadania? A meu sentir, tem 2 vetores, né? Um, porque é o Tribunal Infraconstitucional. Quer dizer, nós seríamos chamados a atuar em todas as questões que não interferem na Constituição. E seria a última instância. Isso, na verdade, não é verdadeiro, porque a nossa Constituição ela é tão abrangente e tão principiológica que tudo que o Supremo quiser que seja constitucional será. Porque tem preceitos e princípios, né, que envolvem qualquer coisa que eles queiram que seja. Então, dignidade da pessoa humana, direito à intimidade, direito à livre manifestação do pensamento. Então, com a dignidade da pessoa humana... A Constituição Federal tem, inclusive, uma regra, olha a perplexidade, que determina que o professor em sala de aula faça chamada. Está lá na Constituição. Disso, tá? Imagine só. Realmente, nós temos uma Constituição muito casuística, né? Tem sua razão, porque depois de 20 anos de ditadura, eu não vou chamar de dieta sindical, que é uma hipocrisia, né? Depois de 20 anos de ditadura militar, o povo estava ansioso, a classe política, por direitos, né, liberdades. E saiu essa Constituição, que em si é maravilhosa, é a Constituição cidadã, assim, reconhecida mundialmente. Mas, Cristina, ela é toda principiológica, ela é enunciativa, ela não tem regras digitais, né? Então, você falava da fraternidade. A fraternidade consta do preâmbulo da Constituição. Né? Vamos construir e constituir uma sociedade solidária, fraterna. Então, você com o princípio da fraternidade, você entra na questão que você quiser, seja uma questão de juros bancários, seja uma questão de família, disputar a guarda de um filho. Então, o Superior Tribunal de Justiça, que deveria ser a última instância nas questões do direito comum, do direito do dia a dia, na verdade não é. É um pouco, mas não é. A segunda vertente é porque a proposta do Superior Tribunal de Justiça é efetivamente ser um tribunal cidadão, que vai se preocupar com as vicissitudes, com as angústias que lá chegam, né, construir uma jurisprudência. Não creio que a gente atingiu isso, não. A caminhada é longa. A gente está longe de ser um tribunal da cidadania. Outro dia, brincando, claro que foi uma brincadeira, eu acho que para a gente ser um tribunal da cidadania efetivamente,
a sede do Superior Tribunal de Justiça deveria ser no Complexo da Maré. Aí a gente ia ser um tribunal da cidadania, né? Ia ver o que o povo efetivamente sente, precisa. Eu ia justamente entrar nesse aspecto, porque a vida do juiz e da juíza é muito solitária. E a vida do ministro naqueles corredores do prédio do STJ? É mais solitário do que ser juiz? É desesperador, simplesmente. Eu lembro que na campanha eu fiquei um tempo, assim, não vou dizer deprimido, mas assustado, né? Porque tinha que caminhar de um gabinete para o outro. O prédio lá é o prédio do Niemeyer, né? Do Oscar Niemeyer. É um prédio maravilhoso, lindo, mas é aquele perfil do arquiteto Niemeyer e do comunista Niemeyer, né? É um prédio que, ao mesmo tempo, ele é grandioso e simples, né? Corredores grandes, sólidos, mas pouca gente transitando. Eu estava acostumado com o Rio de Janeiro, que você bota o pé fora do seu gabinete, já é uma confusão, advogados, partes, é uma delícia, né? E lá não, a gente caminha ouvindo os próprios passos no chão. Depois a gente acostuma com tudo, né? O ser humano se adapta a tudo. Mas é um tribunal elitizado. Elitizado porque não tem outro jeito. Quer dizer, os advogados do Brasil inteiro, para chegarem lá, precisam de recursos e coisa do gênero. Mas uma coisa importante no Superior Tribunal de Justiça, Cristina, é que tem uma defensoria pública extremamente atuante e muito eficiente. Os defensores públicos do Estado que estão lá alocados, eles são advogados de mão cheia. Não ficam a dever. Aguerridos. Aguerridos e muito preparados. Eles não ficam a dever a qualquer dos grandes medalhões que lá operam. Então, as questões mais populares que chegam, elas têm um tratamento de muita qualidade jurídica e eles conseguem vitórias maravilhosas. Por exemplo? Por exemplo, eu estou no crime agora, né? Ação da Defensoria Pública que questionava os ingressos em residências pela polícia. O que acontece? E isso era diuturno lá. Agora que deu uma freada, né? O policial encontra alguém com uma certa quantidade de droga, maconha, cocaína. Isso é o que vem descrito para nós. Então, ele é flagrado. Ele diz, como é que você flagrou esse cara? Não, denúncia anônima, normalmente. Ou a gente já vinha observando, coisa que já causa certa perplexidade, né? Quem foi juiz na Baixada sabe que não é assim que funciona. Então, ele dizia, pegamos com uma certa quantidade de drogas e ele espontaneamente nos levou até a casa dele. Dentro da casa dele encontramos mais uma outra quantidade de drogas. Levar espontaneamente. O sujeito que sabe que a casa dele tem entorpecente, ele vai levar a polícia espontaneamente para lá. Já causa uma perplexidade também, né? E chega lá, encontra uma quantidade maior e diz que chegando lá, os moradores franquearam a residência, o ingresso na residência, também espontaneamente. E a polícia foi lá e achou algumas dezenas de gramas de maconha, cocaína, às vezes petrechos que indicariam utilização para o tráfico, balança, papel, essas coisas. Às vezes não, achou só uma pequena quantidade. E, naturalmente, né, as autoridades policiais dizem, não, ele espontaneamente nos permitiu, ele consentiu, ele indicou onde era a sua casa, o cara está na rua, ninguém sabe onde é a casa dele. E aí teve um acórdão da relatoria do ministro Rogério Schietti, que é um jurista de mão cheia, de vanguarda, em que ele estabelece que para ingresso em residência tem que ter ou consentimento escrito ou que o consentimento seja gravado por parte daquele que é abordado. Houve uma resistência muito forte, né, de alguns setores da sociedade, que é absurdo, vai acabar com a efetividade da atuação policial. Acabou nada. Por isso de São Paulo já botou câmara nos seus policiais. A do Rio também já está licitando para botar a câmarazinha que qualquer polícia europeia tem. E isso é um valor da cidadania.
mas que absurdo, então pega um cara com entorpecente, não pode entrar na casa dele, ele está em situação de flagrância. Não sei se estava, né? Porque eles fazem isso na periferia, mas vai entrar aqui no Jardim Pernambuco, porque pegou o garoto com maconha na Praia do Leblon? E essas descrições dos inquéritos são ficcionais, né? Dá um bom filme, né? Imagina. Então, esse acórdão, ele foi chancelado por unanimidade, muito denso, um acórdão muito rico, e ele vai levando à conclusão de que a polícia, primeiro, que ela não pode abordar por uma alegada denúncia anônima, tem que ter uma investigação. Segundo, que abordou, encontrou entorpecente, não pode coagir o detido a conduzi-lo à sua residência. E chegando na residência, não pode ingressar sem que tenha havido um consentimento expresso, porque o lar é inviolável, está na Constituição. O domicílio é inviolável. E a inviolabilidade do domicílio é um parâmetro em qualquer sociedade democrática. Se você não tiver a tranquilidade dentro da sua casa, não tem lugar nenhum. E a discricionariedade, porque isso acontece no subúrbio, na periferia e particularmente nas comunidades. Nos bairros mais abastados, ninguém entra na residência de ninguém, a não ser com ordem judicial, que seria o ideal. Porque se aquilo é fruto de uma denúncia anônima, faz a investigação, pega a autorização do juiz e aí entra onde quiser. Agora, ficar à livre discrição de qualquer policial que esteja por ali perambulando, a gente pode semear uma grande injustiça. Então, o STJ é um tribunal da cidadania, não é? Na área criminal, particularmente nas outras, eu consigo avaliar de forma moderada. Mas na área criminal, sim, porque, por exemplo, esse acórdão foi da 6ª turma, imediatamente a outra turma criminal aderiu, também por unanimidade. Então, já é um princípio consolidado. Né? E daí que são formados os precedentes, né? Sim. Que é uma outra pauta muito interessante hoje em dia. Interessante que não é observada. E por que não é observada? Fala um pouco dessa coisa, porque são dois sistemas diferentes, né? Nós, na verdade, importamos um sistema da common law, né, que faz uso desde sempre dos precedentes, que é o sistema da civil law. Né? Mas a gente percebe que essa multiplicidade de decisões jurisprudenciais é antes um mal do que um bem. Embora muitos juízes digam minha liberdade, minha independência, minha autonomia no processo decisório. Mas sem os precedentes, nós hoje, infelizmente, não podemos continuar. Nós vamos sucumbir. Nós vamos sucumbir. Então, qual é a visão do ministro Saldanha quanto aos precedentes? Em qualquer campo agora. Claro. Vossa Excelência citou um exemplo muito bom de parametrização, pelo menos inicial, né? Porque são assim que os precedentes nascem, né? No campo penal, mas isso acontece também no campo civil. Então, eu gostaria de ouvi-lo sobre isso. Isso é muito bom, isso é fabuloso. Esse tema é instigante e absolutamente desafiador. Por quê? A nossa formação, Cristina, é uma formação do livre convencimento motivado. Nenhum de nós ouviu falar em precedente quando fazia faculdade. E acredito que hoje continue não ouvindo. Nas faculdades europeias, mesmo aqueles que adotam o sistema da civil law, primeiro semestre já falam do precedente. Os precedentes têm que ser observados porque... Então, a nossa formação é a formação do livre convencimento motivado. O juiz ele vai fundamentar a sua decisão com base na lei, doutrina, jurisprudência, aquilo bem clássico. Né? Então, nós tivemos uma mixagem, uma interpenetração de sistemas. Nós fomos trazendo o sistema de precedentes da common law e foi introduzido no nosso sistema jurídico. Mas nós não mudamos a cabeça do juiz. A gente mudou a orientação. Aí está lá no Código de Processo Civil, a meu sentir, ainda de forma muito modesta, aqueles dispositivos que falam dos precedentes, O ministro Fux, no Código de Processo que ele coordenou, ele tentou colocar os precedentes de uma forma mais verticalizada, teve um sucesso relativo. E a gente tem que
pensar o seguinte, o sistema de precedentes está aí. Primeiro, eu particularmente, eu não gosto muito da forma como os nossos precedentes são enunciados, porque a própria formação daqueles que formam os precedentes, da nossa formação, já criam precedentes sem uma vinculação objetiva. Os precedentes têm sempre uma saída, salvo ser, a não ser que acabou o precedente. No momento em que você diz, outro dia eu vi um precedente sobre planos de saúde, me dizia que não pode haver a majoração dos planos de saúde pelo incremento de faixa etária, salvo se houver razoabilidade. Acabou o precedente. Quando você excepciona as regras, realmente, elas acabam se tornando umas não regras. Né? Razoável, né? Proporcional. Proporcional, acabou. Porque, então, primeiro ponto, a formação do magistrado. Então, tanto quem formula os precedentes como quem estaria supostamente obrigado a segui-lo, tem uma formação diferenciada, não é de precedente, é do livre convencimento motivado. Então, o juiz quer fazer justiça no caso concreto, que não é ruim, mas é um ponto negativo para o precedente. Claro, o juiz vai dizer, caramba, eu não vou deixar essa pessoa sem esse medicamento. Ah, mas ele não está no rol da ANS, ele não está regulamentado pela Anvisa. Esse medicamento é uma aventura, mas o médico está dizendo que isso é que pode salvar a vida. Então, o juiz dá o medicamento, independente dos precedentes. Certa feita, o ministro da Saúde da Inglaterra disse assim, colega nosso, Siqueira, né, Putunico, que foi lá ver como é que era aquele negócio, e ele disse assim, vocês são latinos, a gente tem que entender. O que é bom, né, a gente age com o coração, mas como é que a gente vai moldar isso tudo? E o que acontece, a gente vê isso, eu repito isso sem cansar, o sistema de saúde inglês, o desenho legislativo é igual ao nosso, nós copiamos dele. Por que lá funciona aqui não? Primeiro, que lá foi instituído o que seria o nosso SUS, Sistema Único de Saúde, desde 1947, 48. Foi uma prioridade do pós-guerra, a Inglaterra destruída, né? Eleger prioridades, elegeram saúde e educação. A saúde é aquilo. Então o sistema funciona, mas lá não tem exceções. Então eles têm, quando você pergunta a um político inglês, mas se um magistrado resolver que vai conceder um tratamento ou medicamento que não está elencado no Sistema Único de Saúde, mas como o magistrado vai conceder o que não está no Sistema Único de Saúde? Eles não conseguem conceber isso. O precedente é esse, acabou, isso nem é judicializado. Tivemos há pouco tempo o caso de uma menina, ela tinha uma doença rara e gerou uma comoção na Inglaterra, eles não abriram. A moça teve que se tratar na França. Então, é um sistema eficiente naquilo que ele se propõe a ser eficiente. O que não é eficiente, morre. As diferenças sociais, eu acho, que fazem uma modulação nesses efeitos regulamentares. Vossa Excelência não diria isso, não? Diria, mas a formação, né, do povo inglês é diferente da nossa. Né? Qual o juiz que num plantão, 2 horas da manhã, vai deixar de conceder um medicamento? Né? Se ficar convencido, livre convencimento, convencido de que aquilo pode salvar uma vida. É o que a gente vê sempre no plantão judiciário aqui no tribunal. Mas isso acaba com o precedente, acaba com o sistema de saúde. Né? O SUS acaba, porque você não tem previsão orçamentária para essas exceções. Então, o que se gasta, o que se usa de dinheiro público para cumprir decisões judiciais é um volume de dinheiro absurdo. Mas isso não estava no orçamento? Não estava. Como é que você vai prever que a decisão? Né? Agora mesmo, o ministro Fux concedeu um medicamento, coisa de uma semana, no plantão, porque está em recesso, de 10 milhões de reais, porque uma menina que tem um problema de coluna, que é uma criança linda, que não consegue ficar em pé. E esse tratamento é um tratamento de 2 milhões de dólares, é um tratamento com dose única, mas que cura. Não está no nosso rol. Então, vai fazer o quê? Agora, o que se faria com 10 milhões de dólares? Em termos de saúde. Mas aí vai deixar a menina assim, remédio. O precedente, ele, na verdade, parametriza
Vossa Excelência diria que ele desumaniza o juiz? Não, ele não desumaniza o juiz, mas ele dá o norte, né? Ele estabelece parâmetros rigorosos, deveria ser. Porque aquilo que já tem precedente consolidado, o juiz não deveria perder tempo instruindo e julgando, porque o volume é avassalador. O precedente é para isso. Aquilo que está fora do precedente, ele mata na cabeça. Aí, nesse particular, ele vai desumanizar, porque ele não vai poder ver o caso concreto. Não, isso está fora do precedente. Então, o que eu acho, minha querida amiga, é que a gente tem que conscientizar o juiz. E é muito difícil. Função da escola. A gente tem que conscientizar e é difícil, porque é mudar a cultura. Olha, você vai ter que abrir mão do seu convencimento pessoal e seguir o precedente. Tem que abrir mão e tem que abrir mão. Não tem jeito. Você sabe que nós temos alguns tribunais muito conservadores pelo Brasil afora. E outros mais vanguardistas. Então, tem particularmente um, que eu permito não declinar, mas que é extremamente conservador. Retrógrado, eu diria. E foram lá 3 ministros do STJ da área criminal conversar, fiz uma reunião com os desembargadores da área criminal. Prende um menino com uma quantidade de entorpecente, nitidamente para uso próprio, e condena por tráfico. E é isso que a gente vê lá. Menino com cigarro de maconha, 5 anos e 6 meses de reclusão. E aí o que acontece? A gente muda, mas ele já ficou preso 1 ano. Até chegar lá, 8 meses. Imagina isso, é um negócio inconcebível. Uma coisa legalizada na maior parte do mundo, civilizado. Né? E aqui, com essa postura, eles foram lá conversar. E os desembargadores disseram, não, aqui nós temos nosso convencimento, os precedentes temos os nossos. Aqui não, peraí, precedente nacional. Não perca seu tempo. Então, eu acho que é muita questão cultural, tem que conscientizar. Exatamente. Mas talvez também tenha uma questão muito interessante, Vossa Excelência usou o exemplo da Inglaterra, podemos usar outros exemplos de países europeus, onde, na verdade, as políticas públicas dos executivos funcionam. O que nos traz para uma outra questão, que é o excesso de judicialização das questões. Né? Então, hoje em dia, o Tribunal de Justiça, os tribunais federais, funcionam, na verdade, como última fronteira. Né? Parece outra vez filme do Spielberg. Né? É a última fronteira. Como é que a gente compatibiliza isso? Esse excesso de judicialização, que é nefasto, mas é necessário, com o segmento dos precedentes, porque quando vem essa quantidade enorme de casos concretos, mais e mais a gente tem que fazer a distinção, o distinguishing. Se a gente não fizer distinguishing, a gente como juiz que está sentado atrás do monitor do computador, a gente às vezes pode cometer realmente muitas injustiças. Então a gente tem que, vamos dizer assim, levar isso em conta. Um percentual de injustiça faz parte do exercício da jurisdição? Eu estou convencido, particularmente, que a justiça é um conceito abstratíssimo. Né? O que é justiça? A gente se pergunta isso desde o primeiro semestre de faculdade. Dar a cada um o que é seu. Não quer dizer nada, isso não é nada a cada um o que é seu. Então, a gente não faz justiça. Muito longe disso. A gente aplica o direito. A gente aplica o ordenamento jurídico, que ele vai trazer justiça para alguns, para a grande maioria, e vai trazer injustiça para os outros. Mas eu vejo que isso é absolutamente da regra do jogo. E eu falo isso conceitualmente, porque na hora de aplicar, claro que eu vou querer fazer justiça. Eu sou latino, né? Vou querer fazer justiça, né, no caso concreto. Mas enquanto a gente ficar mergulhado no caso concreto, a gente não vai aplicar precedente. E outra coisa, o juiz brasileiro, ele é muito bem preparado. Os nossos magistrados são de excelência no cenário mundial. Magistrados são, eu falo isso com muito orgulho, né? Os nossos magistrados, eles conhecem direito. Então, para fazer o distinguish é muito fácil. Eles têm uma facilidade.
né, de argumentação, uma facilidade argumentativa e redacional que faz o distinguish porque quiser, porque a Constituição permite assim. A Constituição é aberta, é principiológica, então tudo ele faz o distinguish. Isso aí afeta o princípio da saúde integral. Acabou. A Constituição não fala que tem que ter saúde universal e saúde integral? Então, você faz o que você quiser na área de saúde, com base na saúde universal e integral que está previsto constitucionalmente. Aí, se você não tiver o precedente para mitigar essa abrangência constitucional, você vai ter uma judicialização permanente, cada vez mais crescente, né? Quer dizer, a gente vai ter que adotar os precedentes, senão nós vamos sucumbir e abrir mão dos valores pessoais. É muito difícil para todos nós. É difícil, porque nesse meio aí ainda veio uma pandemia. Agora, veja bem, a questão da política. O nosso judiciário, eu creio que é o único, pelo menos o único que eu conheço, que ingressa com essa facilidade, com essa frequência no cenário político. Por quê? Porque a Constituição é aberta. A Constituição dá margem para tudo. Aí a classe política não vê fronteira, vai judicializar. Que país que houve interferência do judiciário na gestão da pandemia? Nenhum. Só no nosso. Porque isso são decisões do executivo. Aí, aquelas forças políticas que estão insatisfeitas com aquela posição da classe que está no poder naquele momento, judicializa. E nós não podemos negar a jurisdição. Aí tem que dizer do direito no caso concreto. Aí fica sendo o judiciário, e causa muita irritação naquele que tem seus interesses contrariados. O judiciário está entrando na área do executivo. Alguns dizem até, não me deixam governar. Como é que pode não governar? Governar dentro da Constituição. Mas tem coisa, quer dizer, não tem coisa não. A grande maioria dessas decisões, minha querida amiga, elas têm que ser da classe política mesmo. A gente não deveria interferir. Se errar ou acertar, é problema deles, porque eles têm o voto. O que vai coibir eles de insistirem nos erros é a manifestação popular nas urnas, né? Não é o juiz dizendo que é certo e que é errado, porque o juiz também tem o seu conceito pessoal de justiça. Aí fica um horror, principalmente no interior, e nós dois fomos do interior, o juiz e o promotor passam a ter um poder terrível. Quer dizer, hoje em dia é comum o prefeito bater na porta do promotor, escuta, eu construo um hospital ou colégio. Porque senão, se ele construir o colégio e o promotor achar que tem que ser um hospital, ele vai responder uma ação de improbidade. Que é essa lei estranha, né? Que é a lei de improbidade administrativa, que fala que você comete uma improbidade quando você infringe qualquer dos princípios da administração pública. A gente aprende cedo lá, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. O que é eficiência? É aquilo que você acha que é. Para mim, eficiente, com aqueles recursos bastante acanhados que eu tenho, para mim, eficiência é construir uma escola. Para o outro, pode ser um hospital ou uma estrada. Isso é gestão do prefeito. A gente não tem que se meter nisso, não, na minha percepção. O exemplo para a gente é o Supremo Tribunal Federal, mas que em muitas ocasiões recentemente, você diria que ele é ativista? E aí, como é que fica o exemplo? O juiz tem que ser protagonista? Nunca tem que ser protagonista? Protagonismo é a mesma coisa que ativismo? Porque quando a decisão do Supremo é, por exemplo, no sentido de reconhecer a legitimidade do relacionamento de casais do mesmo sexo, ele está numa postura... Que é contra a letra da Constituição. É uma postura ativista. Homem e mulher, claro que é. Exatamente. Claro que é. E mais do que isso, a gente vê, eventualmente, não é lugar comum, mas a gente vê o Supremo Tribunal Federal indo em sentido contrário às suas próprias posições. Então, como é que vai falar de precedente? Nós mesmos contrariamos aquilo que está assentado como precedente. Um ministro, monocraticamente, dá uma decisão que foi contra uma decisão do colegiado. Mas nas omissões do legislativo, como é que a gente pode fazer? Não tem jeito. O que acontece? A Constituição diz que a gente não pode negar a jurisdição. Então, a gente tem que ir. Mas não é nosso papel suprir
Comissão do Legislativo. Não é nosso papel. Quem tem que elaborar as leis e quem tem que executar são aqueles que foram eleitos para isso. Você quer ter um papel executivo no cenário do município, do Estado, da própria União, você vai buscar lá seus 10 milhões de votos e vai fazer o seu papel de executivo. Nós não temos esse papel, nem temos essa legitimidade, nós não fomos eleitos para isso. Mas não podemos nos omitir. Então fica esse paradoxo, né? A gente vive nesse paradoxo terrível. Nós estamos chegando ao fim, infelizmente, do nosso tempo no Instagram, mas eu não posso deixar de fazer uma outra pergunta que, aliás, me pediram para dirigir a Vossa Excelência. A questão da feminização do judiciário. A gente tem hoje, no primeiro grau de jurisdição, Brasil afora, muitas juízas. Mas esse percentual de 50%, 51% no primeiro grau já cede lugar no segundo grau. E quando a gente vai, então, para os tribunais em Brasília, é menor ainda o número de mulheres. E não só de mulheres, mas, na verdade, a gente tem poucas representações negras, poucas representações indígenas, num país de tanta diversidade étnica, diversidade de gênero, como é o Brasil. Como é que Vossa Excelência vê isso? A feminização e a abertura das portas para um judiciário mais amplo, mais diverso, não contribuiria para uma justiça melhor? Certamente. Tem uma canção do Caetano Veloso que ele fala assim: o homem branco adulto sempre no comando. Frase perfeita, né? O que eu vejo é que nós começamos há pouco tempo, né, a incentivar e a permear com as mulheres e todas as chamadas minorias, que não são minorias, imagina, as raças que não são a raça branca, supostamente idealizadas, são muito maiores do que a quantidade de brancos. Nosso país não tem brancos, nós somos mestiços. Mas o que acontece? A gente vem de uma sociedade conservadora, né? E isso demora. Quer dizer, então, por que no primeiro grau tem mais? Porque é lá que começa. Quer dizer, então você vê que quando se democratiza o acesso, democratiza em termos, porque as pessoas que não têm uma formação sólida dificilmente vão passar num concurso da magistratura. Eles têm que ter a formação lá no curso primário. Né? Eu venho de uma família de professores, então todo mundo me corrigia cada vez que eu errava uma concordância. Então, aí, mesmo no subúrbio, você vai botando na cabeça. Então, mas de um tempo para cá, isso está sendo enfatizado. E as mulheres estão chegando, tanto é que já são maioria no primeiro grau. Verdade. E eu acho que elas vão chegar. E a mesma coisa, né, hoje em dia, o homem preto, a mulher preta, eles têm muito pouco tempo, né, na trajetória histórica. Então, a gente tem que encurtar esse tempo. A gente tem que encurtar esse caminho, porque senão a nossa trajetória vai ser infinita. Mas eram escravos até 100 anos atrás. E foi abolido da forma que nós sabemos. Então, a gente tem que incentivar que isso aconteça. As mulheres brilham onde chegam, né? Eu falo isso com uma pontinha de inveja, mas elas brilham. Onde elas chegam, está aí, Vossa Excelência, né, presidindo uma escola de conhecimento no âmbito do Poder Judiciário. E as mulheres estão lá, no tribunal. Eu acho que elas ainda têm pouca representação, exatamente porque é quantitativo, não é qualitativo. A quantidade de mulheres que começou na Justiça. Na minha turma, temos a ministra Laurita Vaz. Uma trajetória belíssima, uma grande magistrada, grande magistrada. Ela veio da Procuradoria-Geral da República, né, da carreira do Ministério Público, e hoje é ministra. E tem outras tantas lá, todas elas muito eficientes, muito atuantes, e está chegando. Não é que a história não dá saltos, né? A gente tenta, às vezes, encurtar, mas a natureza e a história não dão saltos, elas têm seu ciclo. Então, a Emerge tem a política de cotas, agora fizemos um concurso belíssimo, onde preenchemos todas as nossas vagas e preenchemos também as cotas,
e o aluno cotista da escola é também um aluno bolsista, de modo que ele tem essa benesse, porque senão seria hipócrita, né? Então nós vamos mudar essa liderança do homem branco em pouquíssimo tempo, né? Não para que haja uma destruição disso, não, mas para que haja a possibilitação de efetivamente estarmos trazendo para dentro do campo judiciário outras pessoas que só podem contribuir, porque o pensamento único é o pior de todos, né? Ministro, eu vou lhe agradecer muito a sua presença hoje aqui conosco. Nós temos, infelizmente, um tempo curtinho, o que não significa que a Emerge não terá o maior prazer de recebê-lo em outras ocasiões. Eu sei que Vossa Excelência é um amigo e um partícipe incansável dos eventos da Emerge. Eu agradeço demais. E eu me despeço do nosso público, convidando-os a todos e todas que estejam sempre conosco, a cada quinzena, no Sextas na Emerge.